Bom, nosso trabalho vai ser sobre química nuclear. Nós vamos falar sobre a radioatividade. O que é a radioatividade? Ela é um fenômeno nuclear que se resulta da emissão de uma energia por átomos. Essa emissão pode ser provocada por uma desintegração ou instabilidade dos elementos químicos. Uma reação nuclear é bem diferente do que uma reação química. Na reação nuclear, nas transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações. Já nas químicas, ocorrem na eletrosfera do átomo. Então, o átomo pode se transformar em um outro átomo, e quando isso acontece, significa que ele é um átomo radioativo. Existem três tipos de radioatividade: emissões de alfa, beta e gama. Elas são as mais comuns das partículas e pode determinar o poder de penetração também, que é baixa, média e alta. Vamos começar falando das emissões de alfa. Elas são de poder de penetração baixo. Ela possui 2 prótons e 2 nêutrons, e uma massa igual a 4, e uma carga elétrica de mais 2. Ali na imagem pode ver que o símbolo é o átomo e a partícula de alfa está bem ali, ó. E ela é baixa, então ela fica só ali perto. E o seu núcleo, ele é comparado ao elemento químico hélio, e alguns autores também a chamam de hélio. Ela possui um pequeno poder, né, de penetração, e ela pode ser, a radioatividade dela pode impedir somente uma folha de papel, ela é impedida por uma folha de papel apenas. Já a emissão de beta, ela possui uma carga elétrica negativa, de -1, e não possui massa, a massa é zerada. O seu símbolo é o B, e ela é partícula leve, e é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron. Ela possui alta velocidade. Nessa reação, o nêutron estável se desintegra. Ele pode se converter em um próton, mas ele continua no núcleo. E essa emissão do elétron de alta velocidade no neutrito, cuja a massa e carga podem ser desprezíveis. O poder de penetração dele é superior à da radioatividade da alfa. Então, ela pode penetrar tanto a folha de papel quanto e não uma placa de metal. Ela para na placa de metal. Ela pode penetrar somente uma folha de papel. A emissão de gama é zerada tanto na carga elétrica quanto na massa. As ondas eletromagnéticas dela são de alta frequência, por isso que elas não possuem massa e nem carga elétrica. A capacidade dela é bem superior aos alfa e a emissão de alfa e beta, o que faz com que a radioatividade dela passe tanto pelo papel quanto pelo metal. Ela para na parede de concreto. Oh, meu Deus, gente. Pronto. Aqui na imagem a seguir, as radiações podem diferir no poder de penetração. A primeira imagem é a folha de papel. Dá para ver que a onda da partícula de alfa para no papel, a onda da partícula de beta para na placa metálica. E a radiação gama, por ela ser mais penetrante e o comprimento de onda ser bem menor, ela é mais fácil de atravessar todo o organismo, então ela para na placa de concreto. Aqui está a tabela das características das emissões radioativas. A tabela mostra alfa, beta e gama, o símbolo, a carga elétrica, a natureza e o poder de penetração. Então, alfa, o símbolo é o A, tem a carga elétrica mais 2, carga elétrica positiva, formada por 2 prótons e 2 nêutrons, e o poder dela de penetração é pequeno. A beta, o símbolo é B, carga elétrica negativa, -1, produzido por transformações nucleares. Ou seja, o átomo, ele tem transformação, ele se transforma, então é radioativo. E o poder é médio. Gama, símbolo Y, carga elétrica 0, radiação eletromagnética alto. Então, quando a medida da radiação é emitida, o átomo se desintegra. Então, ele resulta na sua transformação. E o tempo dessa desintegração leva a reduzir a sua massa pela metade, que pode ser chamada de meia-vida, ou período de semi-desintegração.
Leis da radioatividade. Os estudos sobre as emissões radioativas contribuíram para a criação de duas leis sobre as desintegrações que ocorrem em núcleos atômicos. Em 1911, Frederick Soddy formulou a primeira lei da radioatividade, que ficou conhecida como primeira lei de Soddy. Um átomo instável emite uma partícula alfa, diminui o número atômico em 2 unidades, ao passo que o número de massa diminui em 4 unidades. Assim fica 24 alfa. Segundo essa lei, um novo elemento químico pode ser formado com um número atômico com 2 unidades a menos que o elemento inicial. O urânio 238, ao emitir uma partícula alfa, já é o elemento tório. Da mesma maneira, o tório pode emitir uma partícula alfa e levar à formação do elemento rádio. Pode passar. Emissões gama, exemplo em fórmula de cálculo. Aí a gente pode ver um exemplo de uma equação gama, e a partir dos exemplos anteriores podemos propor de maneira genérica uma equação para emissões alfa. Em 1913, Frederick Soddy, Casimir Huygens e Smith Russell criaram a segunda lei da radioatividade, também conhecida como lei de Soddy, Huygens e Russell. Um átomo instável emite uma partícula beta, aumenta o número atômico em uma unidade, ao passo que o número de massa permanece o mesmo. Assim fica 10 beta negativo. Pode passar. De acordo com essa lei, o elemento criado é isóbaro do elemento inicial, pois possuem mesma massa atômica e números atômicos com diferença de uma unidade. Exemplo. Aí a gente tem um cálculo de emissões beta, uma equação. Quando ocorre uma emissão beta, a conversão de um nêutron em um próton, modificando o número atômico, consecutivamente um novo elemento é formado. A radioatividade pode ser natural, encontrada em elementos que estão dispostos na natureza ou podem ser feitos artificialmente em laboratórios. Os elementos radioativos naturais são encontrados na natureza, onde são transformados por meio de desintegrações até chegarem em um elemento químico estável. Por exemplo, o urânio, o tório e o actínio. Já os que são feitos em laboratório, nas reações artificial de transmutação, eles são obtidos, a qual produz um novo elemento químico radioativo. Por exemplo, o iodo 131 e o fósforo 30. Decaimento radioativo. À medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é o número que determina o elemento químico. E logo abaixo podemos ver uma imagem de um decaimento radioativo, e em forma de gráfico. Embaixo o tempo e aí, do lado a atividade radioativa, que decai com o tempo. Conforme o tempo passa, ela decai, se desintegrando. No decaimento radioativo, a diminuição da atividade radioativa e o tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamada de meia-vida ou período de semidesintegração. A radioatividade foi descoberta em 1896 por Henry Becquerel, ao investigar a fosforescência natural das substâncias. O casal Pierre e Marie Curie dedicou-se ao estudo das emissões radioativas, e com isso eles constataram que uma propriedade de determinada... E com isso que é... Carai. E ele... Mano... Dedicou-se ao estudo das emissões radioativas e constatou que essa era uma propriedade de determinados elementos químicos. Inclusive, durante essa pesquisa, descobriram dois novos elementos radioativos, rádio e polônio. Em 1898, Ernest Rutherford descobriu as emissões radioativas alfa e beta. Um terceiro tipo de radioatividade foi descoberto por Paul Ulrich Wheeler. A radioatividade Sou eu. Como ela é utilizada? A radioatividade tem muitas aplicações na sociedade,
Desde a sua descoberta, grandes avanços científicos foram alcançados, gerando desenvolvimento tecnológico. A emissão da radiação tem utilizações em diferentes setores, como na medicina, geologia, indústria e armamento. A radioatividade na medicina é utilizada através de exames de raio-x, cuja a radiação atravessa os tecidos com o objetivo de mostrar imediatamente o corpo humano. Outra aplicação é na radioterapia para tratamento do câncer com emissão de radiação. Como as células cancerígenas são as mais sensíveis à radiação, é possível destruí-las com dosagens controladas sem afetar as células normais. O tratamento com radioterapia é feito com radioisótopos, também podem ser utilizados no diagnóstico de doenças, tratamento de tumores e como marcadores para informar o estado da saúde dos órgãos. Datação por carbono 14. Na natureza, existem 3 tipos de isótopos do carbono: carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O menos abrangente deles é o carbono 14, por ser radioativo. É utilizado para determinar a idade de objetos antigos. O teor do carbono 14 é de 10 ppb, e na atmosfera ele é incorporado na fórmula de CO2. Sendo assim, seres fotossintetizantes absorvem os isótopos e ele é transferido para os demais seres vivos pelas cadeias alimentares. Com a mesma velocidade que o carbono 14 se forma, ele se desintegra por meio de decaimento beta. Aqui a gente tem uma imagem mostrando a diminuição da produção de carbono após a morte do indivíduo. Ao observar múmias e fósseis, é possível perceber que o teor de carbono é inferior a 10 ppb, e como seu tempo de vida é de 5.730 anos, com esses dados é possível determinar a idade do ser encontrado. Usina nuclear. As reações nucleares são manipuladas de forma controlada para a produção de energia na forma de calor. O calor é utilizado no aquecimento da água e o vapor gerado movimenta turbinas geradoras de eletricidade. Devido ao crescimento populacional e à busca para a diversificação da matriz energética, hoje a energia nuclear é responsável por 17% da geração de energia elétrica do mundo. O Brasil, apesar de possuir enorme potencial hidrelétrico, também produz energia elétrica a partir da energia nuclear através das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2. Lixo radioativo. A poluição radioativa é um dos problemas do uso da radioatividade. Os resíduos dos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população, uma vez que podem provocar doenças como o câncer. Aqui a gente tem uma imagem de um homem fazendo a verificação do nível de radioatividade em uma zona de perigo. E em diversas áreas, como medicina, engenharia, antropologia, entre outras, fazemos o uso de materiais que contêm radioatividade. Assim, os cuidados com esses resíduos são indispensáveis para que esse tipo de lixo não contamine o ambiente ou resulte em acidentes nucleares, que foi o que ficou conhecido como o acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986, na Ucrânia. No nosso país, o acidente Césio 137 aconteceu no ano seguinte, em 1987, em Goiânia, e foi provocado por um aparelho de radioterapia abandonado. E esse foi o nosso trabalho.